A gente vai usar bastante essa tabela. Ela ajuda muito a fazer algumas conversões. Nesse exemplo, eu estou utilizando o metro, mas nessa tabela poderiam ser utilizadas outras unidades de medida, como litro, grama, e tem várias outras que a gente pode utilizar isso daí também. Essa coluna aqui é a coluna principal da unidade, ou seja, a unidade fundamental. As outras são as derivadas. Vocês conhecem bastante essas daqui: quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Vamos começar com essas menores. Um metro são 10 decímetros. Um metro são 10 decímetros. Um metro são 100 centímetros. Um metro são 1000 milímetros. Repara que em cada coluna eu coloco apenas um algarismo. Se no caso, por exemplo, ao invés de metro tivesse litro, vamos supor uma lata de refrigerante. Eu não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos 350 mililitros, ml. Então eu teria aqui esse M de mili e aqui o L de litros. Aqui seria centilitros, decilitro e o litro. Beleza. 350 mililitros eu colocaria nesse jeito. Ou seja, 350 mililitros, a unidade do 350 eu coloco no mili. Quanto que seria no litro, se isso daqui tivesse como litro? Eu ia colocar um zero aqui e uma vírgula. Então, a lata de refrigerante que tem 350 ml, mililitro, tem 0,350 litros. A mesma coisa eu poderia falar aqui se isso daqui fosse uma medida de distância, 0,35. Ou seja, isso daqui é 350 milímetros, que é a mesma coisa que 35 centímetros, que é a mesma coisa, se eu apagasse aqui para falar de decímetros, é a mesma coisa que 3,5 decímetros, ou então 0,35 metros. Agora vamos para essas unidades aqui maiores. O quilômetro é muito utilizado, também é utilizado na massa. Quando aqui é grama, a gente usa muito o quilograma. No caso, a gente nunca usa centigrama ou decigrama, mas usa também o miligrama para, por exemplo, medidas de massa muito pequenas. Por exemplo, um remédio. Se eu tenho 1 quilômetro, quantos metros que eu tenho? Eu vou colocando zero. Então eu tenho 1000 metros. Quantos milímetros eu tenho em 1 quilômetro? Ó, repare que em 1 quilômetro eu tenho 10.000 decímetros, 100.000 centímetros e 1 milhão de milímetros. Na prática, pense numa régua comum, uma régua escolar. Ela é milimetrada, ou seja, cada um desses risquinhos, cada um desses pequenos risquinhos, o espaço entre eles é de 1 milímetro. Só que os números que aparecem são os números dos centímetros, ou seja, essa régua ela tem 30 centímetros. Se você olhar entre um número e outro, por exemplo, do 0 a 1, ele foi dividido em 10 partes iguais, em 10 milímetros. Ou seja, 10 milímetros é 1 centímetro. De 0 a 10, ou seja, 10 centímetros, equivale a 1 decímetro. Ou seja, a régua tem 3 decímetros, que é a mesma coisa que 30 centímetros, que é a mesma coisa que 300 milímetros. Além desses valores que vocês já conhecem, ainda tem esses valores maiores e esses aqui que são menores, que também são utilizados. Como que é feito isso? Depois do quilômetro, 3 casas para a esquerda, eu tenho o mega, 3 casas para a esquerda, o giga, e 3 casas para a esquerda, o tera. Vocês devem conhecer tera, giga e mega mais para arquivo, tamanho de arquivo, que é o byte. Então a gente teria ali um B ao invés do Mzinho. 1 kilobyte são 1000 bytes. 1 megabyte, se eu colocar o 1 aqui e seguir de 0
até chegar na coluna principal aqui do vermelho, eu vou ter 1 milhão de bytes. Então, 1 megabyte, 1 milhão de bytes. Mais 3 casas para a esquerda. 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. A gente usa para outras coisas também, por exemplo, frequência. A gente tem megahertz, gigahertz, que é aquela frequência que você sintoniza uma rádio. Para menores, a gente usa 3 casas para a direita do milímetro. Eu tenho o micro, que tem esse símbolo é um M, parece, né? Com uma perninha espichada. É o micro. Então, aqui seria, no caso do metro, micrômetro, para ver micro-organismos, por exemplo. Aqui eu tenho o nanômetro. Vocês devem conhecer, então, a nanotecnologia. Vem daí. E o picômetro. Picômetro não aparece com tanta frequência, mas é importante você saber do micro e do nano. No caso da grama, a gente não costuma usar o megagrama, gigagrama ou teragrama. Então, 3 casas à esquerda do quilo, a gente tem o Tzinho, que é de tonelada. 1 tonelada são 1000 quilogramas. 1 tonelada dá 1 milhão de gramas. Para a conversão do volume, a gente também pode utilizar dessa tabela. No caso, o volume ele pode ser medido tanto em litros quanto em metro cúbico. A gente vai utilizar muito metro cúbico. Então, como que funciona? Na tabela, naquelas colunas, você vai dividir cada uma dessas colunas em 3 partes. Se eu tenho 1 metro cúbico, o 1 vai ser colocado aqui. Essa parte aqui é da unidade do metro cúbico. Essa é a parte aqui, é a parte da unidade do decímetro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Ou 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou 1 bilhão de milímetros cúbicos. Suponha que eu tenha 50 milímetros cúbicos, como está representado aí na tabela. Eu queira passar esses milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, eu vou colocar 0 até chegar na unidade do centímetro cúbico. E aí, sem uma vírgula. Ou seja, 50 milímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,05 centímetros cúbicos. Se eu quero saber isso como metro cúbico, eu vou colocando 0 até chegar na unidade do metro cúbico e coloco a vírgula. 0,00000005 metros cúbicos. Só que a gente não vai falar assim. Então, para isso, eu vou falar para vocês sobre notação científica, para não ter que ficar usando números tão grandes. Nós vamos trabalhar com potências na base 10, porque assim a gente não precisa escrever números tão grandes. Não vai caber no papel, porque às vezes a gente vai trabalhar com números muito pequenos, como por exemplo a massa de um elétron, ou então números muito grandes, como a quantidade de elétrons que pode passar num fio, por exemplo. Então a gente trabalha muito com a notação científica. É muito importante que você saiba sobre potenciação. Caso você não saiba, eu ainda vou fazer um vídeo para esclarecer essas operações com potência. Eu estou usando aqui como referência o metro. Então, o metro é a unidade fundamental. Eu tenho outras, né? Eu estou usando o metro. E os seus, né, as suas derivadas. Então, vamos ver o decímetro. Se eu tenho 1 decímetro, eu tenho 0,1 metros. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Isso daqui, o menos, seria casas para a direita. Uma casa só para a direita. Se eu tenho centímetros, em metro, 1 centímetro, eu tenho 2 casas aqui para a direita. Então, o centímetro vai ser 10 elevado a menos 2. 1 milímetro, 3 casas para a direita. Então, milha é 10 a menos 3. O micro
Repara, eu vou colocar um zero aqui, um zero, até chegar no micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, o micro é 10 elevado a menos 6. E por aí vai. Eu posso falar que o nano, mais 3 casas, 10 elevado a menos 9. E o pico, mais 3 casas, 10 elevado a menos 12. A gente vai trabalhar muito com essas casas de 3 em 3. Então, sempre quando tiver um número multiplicado por 10 elevado a um número negativo, então tem um número pequeno, é 0, alguma coisa. O contrário acontece quando eu tiver números maiores. Por exemplo, o quilômetro são 1000 metros. Ou seja, é a mesma coisa que eu escrever 10 ao cubo. 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. O mega, eu coloco 1 aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 6 casas para chegar lá no metro. Então o mega é 10 elevado a sexta. Se o quilômetro é 1000, o mega é milhão. O giga, então mais 3 casas. Então, bilhão. 10 a nona. E o tera, mais 3 casas, 10 a 12. Um exemplo é esse 2,5 vezes 10 a sexta metros. Um mega é 10 a sexta. Então, 2,5 vezes 10 a sexta é a mesma coisa que 2,5 megametros. Megâmetros. Se eu tenho, por exemplo, 2,5 vezes 10 a menos 3 metros, como que a gente vai colocar isso daqui aqui? Menos 3 é mili. Então 2,5 vai estar aqui. E aí eu vou colocando zeros até chegar a vírgula no metro. Ou seja, ao invés de escrever 0,0025 metros, eu posso escrever 2,5 vezes 10 a menos 3 metros. Fica mais simples. E na hora que a gente estiver fazendo operações, vai facilitar.